e resiliente e de mente aberta. Ok. Então, se você não tem armas nucleares, você está sempre sob ameaça, certo? Que força seu povo e a sociedade pensar constantemente em como ser estratégico? Tudo bem. Então, armas nucleares são uma coisa ruim. Não é uma coisa boa. Tudo bem. Paquistão Deca. A Arábia Saudita não vê isso chegando. Por que eles permitiriam que isso acontecesse? Bem, porque, para a Arábia Saudita, o que importa é primeiro derrotar o Irã, porque a estratégia é derrotar o Irã. Então eu sou mestre do mundo muçulmano para que eu possa unir todos os 2 bilhões de muçulmanos no mundo atrás de mim para derrotar Israel. Ok, então. Do ponto de vista do CCG e da Arábia Saudita, o Irã é uma ameaça muito maior do que Israel. Porque tem. O GCC não disse nada sobre o que está acontecendo. No Líbano, os GCC são estados vassalos corruptos da América. Tudo bem apenas. Não é difícil. Estes são todos administrados pela CIA. Se Trump é um gênio estratégico, por que ele autorizou um insano e estúpido missão fracassada para roubar IR iraniano, urânio iraniano? Ok, tudo bem. Esta é uma pergunta muito boa, e a resposta é esta. Trump é um gênio na política. Ele é um gênio em ferrar seus inimigos e acumulando poder para si mesmo. Ele não é um gênio militar, ok. Ele é um G. Trump. É um gênio em controlando sua base. Trump é um gênio em ser uma estrela de TV. Ele não é um gênio em geopolítica. Ok, essas coisas não precisam ser as mesmas, certo? Como Israel pode sustentar um império global? Quando seus líderes religiosos ver a destruição física de suas próprias cidades como uma vitória espiritual. Ok. Não é tão difícil reconstruir uma economia em uma cidade. Não está bem, o que é difícil embora, é desenvolver a coesão espiritual de um povo, para fazê-los acreditar em algo, para que eles estejam dispostos a morrer por isso, ok. É isso que importa, tudo bem. Destruindo uma cidade que você pode reconstruir em 5 anos, não é tão difícil, apenas contrate os chineses para fazer tudo bem. Sobre tabus nucleares, por que eles respeitariam uma escada de escalada racional? Para evitar o uso de armas nucleares, ok? Essa é uma pergunta muito boa. Se essas pessoas são religiosas e fanáticas, e eles são loucos porque eles se preocupam com armas nucleares, e a resposta é que eles não se importam com armas nucleares. Eles acham que este mundo é falso, ok. Mas o problema é que as armas nucleares existem restrições institucionais e restrições ao uso de armas nucleares, ok. Então, há esse mito de que Donald Trump pode apenas pressionar um botão grande e todas as armas nucleares vão voar. Não é assim que funciona, ok. Há muitas restrições sutis sobre o presidente. Ok. Ele tem que ir buscar o futebol nuclear. Então alguém tem que abrir para ele. E então, ele pode pressionar o botão. Mas se as pessoas pensam que Donald Trump é louco, eu garanto a você, aquele cara do futebol nuclear vai fugir, ok. Há tantos tabus contra o uso de armas nucleares novamente, eu continuo dizendo isso. Mas se armas nucleares forem usadas nesta guerra, estamos completamente ferrados, ok? Eu não acho que armas nucleares serão usadas nesta guerra. Tudo bem. Se organização massiva são a principal causa da decadência imperial, por que a população ilimitada é ilimitada terra? Como razões pelas quais a técnica do Snappermail terá sucesso? Ok, tudo bem. Olhar. Eu disse que a técnica do Zewar é o plano. Eu não disse que teria sucesso sim. Eu entendo que a América pode assumir toda a América do Norte. Pode ocupar o Canadá, pode ocupar o México. Cuba. Mas quando faz isso, vai criar muitas insurgências. Vai criar muitos conflitos. Então, é que será um incêndio no lixo, ok. Só porque você é capaz de realizá-lo, não significa que você deve realizá-lo. Não significa que terá sucesso. Armadilha de imigração.
Por quê? Está cumprindo as regras e trabalhando duro considerado, jogando o jogo errado. Se alta confiança requer resiliência, na próxima era de escassez de recursos. Olha se o jogo é justo. Você quer se conformar com as regras e você quer trabalhar duro. Mas se houver uma elite que é parasita, que está procurando aluguel, então, trabalhando duro, você está apenas transferindo sua energia para a elite, ok. Então, antes, talvez 20 anos atrás, América era um lugar muito justo. E então, se você apenas trabalhou duro e seguiu as regras, você teria sucesso. Isso não é mais verdade. Onde é basicamente uma oligarquia e onde poucas pessoas controlam todo o poder, ok? Tudo bem. Os armênios estão se tornando menos religiosos. E assim que esta guerra se torna, enquanto esta guerra continua, a estrutura da lei Sharia irá energizar os iranianos e se tornar mais coeso, e a resposta é sim. Um resultado desta guerra, que devemos esperar, é que a sociedade iraniana se torna muito mais religiosa, muito mais fanático, tudo bem. E uma razão é que os americanos têm a intenção de destruir o Irã. Centros urbanos como Teherã, ok. Então, os americanos e os israelenses estão bombardeando redes ferroviárias que conectam o Irã Teherã para o campo. E então Teherã pode não ter acesso a alimentos. Qual caso? Teherã pode desaparecer como uma cidade. Nesse caso, quando as pessoas estão em necessidade desesperada, eles se voltam para a religião para conforto, ok. E então, eles têm esse impulso escatológico. Então, sim, podemos esperar, Irã se tornará muito mais escatológico. Enquanto esta guerra continua, ok, os EUABA implementam um rascunho. Geração Z recusa. Então você tem uma guerra civil. Então, onde os militares dos EUABA vão conseguir seus soldados? Ok, essa é uma boa pergunta. E a resposta é imigrantes ilegais. Ok, existem cerca de 20 milhões de imigrantes ilegais. Na América, eles podem ser presos e eles podem ser recrutados. Ok, então essa é a solução para este problema. Porque, como ele aponta, jovens não vão lutar nesta guerra, porque é suicida, tudo bem. E se você pudesse fazer drones baratos, ok. Então eu digo, você sabe a maneira de combater drones baratos? É com uma invasão terrestre. Mas se a América pode fazer drones ainda mais baratos, então, isso não resolveria o problema. E, sim, então a resposta é esta. Nos tornamos muito obcecados com a tecnologia. Pensamos que a tecnologia pode resolver todos os problemas. E o que você não entende, o que as pessoas não apreciam, é que a tecnologia é construída sobre as pessoas, ok. Tecnologia destina-se a elogiar as pessoas, para melhorar as habilidades das pessoas. Tecnologia não é projetada para substituir pessoas. Esse é o problema que a América está enfrentando. Esta guerra onde a América pensa que, usando defesa aérea sofisticada, usando superoperadoras, usando jatos de combate que são furtivos, podemos reduzir as baixas civis e vencer a guerra. E está acabando não sendo o caso, por quê? Porque as pessoas são muito mais criativas, muito mais resistentes e muito mais determinado do que tecnologia, ok? Então, se você tiver um grupo de pessoas juntas, eles sempre vão descobrir uma maneira para derrotar sua tecnologia. E então, imagine isso, ok? Você constrói um robô e este robô é invencível. Muitas metralhadoras. Visão noturna. Visão 360. Ok, se eu lutar contra este robô 1 a 1, estou certo, mas sou um ser humano. Eu não sou estúpido. Então, o que eu vou fazer é: vou atrair este robô para uma floresta escura, ou uma caverna onde o robô vai tropeçar, e onde talvez eu possa jogar uma pedra ou derramar água nela. Ok, mas por quê? Tecnologia é estática. As pessoas são dinâmicas e criativas, ok, e espontâneas. Então é isso que faz as pessoas.
Pessoas tão maravilhosas porque nós, humanos, somos dinâmicos, somos criativos, somos espontâneos, não temos medo de morrer pelo que acreditamos. Um robô só vai fazer o que um robô vai fazer. Então é completamente previsível. Nós não somos previsíveis, ok. É por isso, se você insistir em usar tecnologia e drones como sua principal estratégia militar, você vai perder esta guerra. Você tem que comprometer seu povo com a guerra total. Você tem que encontrar pessoas que estão dispostas a morrer pelo que eles acreditam, e então você ganhará esta guerra. E é por isso que acredito que, em última análise, a América vai perder esta guerra no Irã, porque o povo americano não tem vontade política de lutar nesta guerra. Eu não me importo quanto dinheiro você coloca nesta guerra. Você pode gastar 100 trilhões de dólares. Eu não me importo. Eu não me importo com quanta tecnologia você tem. Você ainda vai perder essa guerra, a menos que você seja capaz de galvanizar o patriotismo e a vontade política de seu povo, ok. Tudo bem, será humilhado. Isso não muda Pax Judaica. Ok, tudo bem, ok. Então, Pax Judaica e Israel não são a mesma coisa. Pax Judaica é um projeto de capital transnacional. Então, pense em Israel como o anfitrião, Pax Judaica como parasita, ok? E a mesma coisa aconteceu na América, onde, no final do século XIX, você tem todo esse capital transnacional entrando na América através de Wall Street e através, fabricação. A economia, eles foram capazes de controlar a América. Para o Federal Reserve, ok, então, capital transnacional é o parasita, América é o anfitrião. Então, nesta situação, Israel é o anfitrião e o Paquistão será o parasita, ou capital transnacional. Ok, então, não importa o que aconteça com Israel. Eles podem bombardear Israel em pedacinhos, não importa quem se importa. Porque o capital transnacional pode entrar na região, contratar filipinos chineses, índios para reconstruir Israel bem. A guerra vai transferir a transferência, exceto a transferência, riqueza dos velhos aos jovens nos Befuriwa. Ou piorar tudo bem, sim. Esta é uma excelente pergunta. Esta é realmente uma questão chave. Se você realmente entende geopolítica, a resposta é que esta guerra continua. Como o caos. Continua em todo o mundo. Mais dinheiro será transferido para o antigo do que para os jovens, ok. Então, toda essa desigualdade, esta desigualdade de geração que estamos vendo na América, vai piorar. E a razão é que em uma época de caos, em um momento de conflito, ok, Capital, sempre triunfa, ok. E a razão é que capital é capaz de prever o risco para distribuir o risco adequadamente e tirar proveito do risco. Tudo bem se eu tiver 200. É quase impossível para mim perder meu dinheiro. E eu posso ganhar mais dinheiro, ok. Então, imagine a situação em que, tudo bem, eu tenho 200 dólares, vou investir 1 bilhão na América, 1 bilhão no Irã, 1 bilhão em Israel. Eu não posso perder essa guerra, ok. Mas se você tiver cerca de 1.000, eu garanto que você vai perder todo o seu dinheiro. E a realidade agora é que o velho, nem todos os antigos, mas uma minoria dos antigos. O velho Larky tem toda a capital. Os jovens não têm nada, ok. Então, são os jovens que vão desistir de todo o seu dinheiro para o velho e são os jovens que serão convidados a morrer no Oriente Médio para que os velhos possam manter seu poder, ok? E esse é um padrão histórico. Ok? Republicanos da Guerra Civil e democratas financeiros. Ok. Absolutamente correto em que essas categorias não são tão simples. É uma situação muito fluida, onde IA vai apostar em democratas e republicanos. Finanças vai apostar tanto em republicanos e democratas. Mas por causa da minha análise, eu crio essas categorias para que eu possa projetar no futuro. Eu posso extrapolar para o futuro. Mas você está absolutamente certo em que essas categorias são problemáticas. Ok, tudo bem.
O plano da América é enfraquecer a economia global, deixando a guerra se arrastar. Se os Ileliua quiserem, se o Irã quiser que os Iraguat saiam, por quê? Como Israel ainda pode alcançar seu plano? Ok. Primeira pergunta é: América tentando enfraquecer lentamente a economia global, deixando a guerra se arrastar. E a resposta é que não é intencional, mas é uma consequência significando América pode sofrer. A consequência do colapso da economia global, porque a América é autossuficiente e sempre pode recuar de volta para sua fortaleza, é a economia global que vai sofrer. Então, vai parecer em retrospectiva que a América tinha esse plano o tempo todo, quando na realidade é só porque não importa o que a América faça. Sempre ganha, ok? Esse é o benefício de ser a América. Não importa o que acontece. Você sempre ganha. Tudo bem. O Irã quer que saiamos, mas depois, como Israel pode alcançar o projeto Grande Israel? E a resposta é: Israel não vai deixar os Bapneus saírem. Ok, eu quero dizer, Israel agora é um parasita. O EUA é o anfitrião. Uma vez que os Ubisernauda deixam Israel se torna um anfitrião passado, o última década o capital transnacional se torna um parasita. Ok, então, não há como os Wanaira deixarem a região do GCC. O cessar-fogo de 2 semanas será mantido. Não, ok. Não se esqueça do cessar-fogo. É tudo teatro. E como pensar em quem? Quem está negociando o cessar-fogo? Você tem Jared Kushner e você tem Steve Wintoss, os mesmos dois caras que estragam as negociações, que levou a esta guerra em Omã, ok. E então, onde isso está acontecendo? Está acontecendo no Paquistão, que é um estado vassalo dos Estados Unidos. Então, essas negociações não levarão a lugar nenhum, certo? Como você se encaixa variáveis e humanos em geral, imprevisível em seu modelo de teoria dos jogos? Sim. Essa é uma pergunta muito boa, ok. E a resposta é que eu não uso matemática. É impossível modelar o comportamento humano aleatório. É simplesmente impossível, talvez. Talvez se eu gostar de 1 milhão de anos de dados, eu poderia fazer isso. Mas não posso fazer isso. Eu tenho algumas centenas de anos de dados. Então eu nem uso matemática. Eu sei que é teoria dos jogos. Eu sei. Eu sei que não devo usar matemática. Mas eu vou ser limitado pela matemática. Ok. Então eu uso muita intuição. Eu uso muita dúvida. Eu uso muito debate. Ok. Então duvido debater imaginação. Como Israel esperaria bem, então Israel é um estado premiado. Como posso alcançar Pashtuneca? Ok. Então isso é confuso para as pessoas. Mas gostar opinião pública não importa na geopolítica. Roma era este estado genocida. Ninguém se importou. Não se importou. Ainda se tornou, o império durou 1000 anos. Ok. Ainda hoje adoramos Roma. Os astecas eram conhecidos pelo sacrifício humano. Não importava eles ainda se tornaram o Império do México. Os britânicos, eles criaram todas essas guerras na Europa. Eles escravizaram a população indiana e destruiu a economia e roubou trilhões de dólares deles. Eles viciaram chineses em ópio. Nós já falamos sobre isso. Quero dizer, como se tivéssemos uma pesquisa de ópio na década de 1850, eu acho que a maior parte do mundo seria como: o Império Britânico é mau, eles são genocidas. Ainda adoramos o Império Britânico hoje. Ok, então a opinião pública não importa. Chegamos a essa ilusão de que nossas opiniões importam. Na geopolítica não importa. Na geopolítica o que importa é o poder, ok. Oh, é isso, pessoal. Uau. Oh, uau. Ok, tudo bem.